Olá, meu povo, bom dia todo especial, você que está acompanhando o nosso comentário bíblico. É desejo do nosso coração todas as manhãs estar por aqui e compartilhar alguma coisa daquilo que temos recebido do Senhor ao longo de todos esses anos. Hoje eu quero ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. É lindo quando a gente pode olhar as Escrituras Sagradas e contemplar as orientações de Deus para nós. Escolhemos como tema para a meditação dessa manhã que grande não é o teu inimigo, maior é o teu Deus. Muitas pessoas, diante das grandes lutas da vida, têm se preocupado com o tamanho da pessoa que está se levantando contra ela, têm se preocupado muito com o tamanho das ameaças que têm sofrido ou que lhes têm sido feitas. Mas a grande verdade é que as Escrituras nos apresentam que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior do que qualquer adversário terreno ou humano que podemos ter e enfrentar. E as Escrituras nos dão sempre uma boa esperança. Se fôssemos olhar, Herodes era o rei. Ele tinha todo o poder na sua mão. Os 3 poderes estavam em suas mãos. Então a chance dele conseguir eliminar com a vida de Jesus seria muito grande. Mas a grande verdade é que Jesus foi e sempre será maior do que todos os poderes da terra. E por isso Herodes não conseguiu ter sucesso. Ele não conseguiu vencer. Nós lemos aqui na palavra de Deus aquele momento em que o anjo aparece para José e diz para ele descer lá para a terra do Egito, porque Herodes iria procurar destruir a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há um grande padrão de Deus para nós. A gente percebe que a origem da nossa fé, ela sempre esteve debaixo de grandes ameaças. Quando você vê uma Bolívia hoje proibindo o evangelho e depois tendo que dar uma trégua nisso, porque eles não têm condições para sustentar uma perseguição dessa natureza, você vê um grande reino, ou você vê um homem com poderes na mão, tentando subjugar o povo de Deus. Mas você vê que Deus é maior, e ele, embora tenha esse desejo perverso e maldito de proibir a circulação do evangelho, ele não pode, porque Deus é maior e Deus governa sobre todo o universo. As forças dessa terra, os poderes dessa terra, sempre vão querer parar a obra de Deus. Mas foi assim que surgiu. Herodes tentou matar o nosso Senhor Jesus por ocasião do seu nascimento, e o seu desejo era muito claro, era procurar para matá-lo. Mas ele não teve sucesso nisso, e ninguém nunca terá sucesso ao tentar destruir a obra de Deus. E por que não terá sucesso? Porque Deus é maior que as suas ameaças e os seus poderes terrenos constituídos. E o texto diz que José, ele se dispondo, ele tomou de noite a mãe e o menino, e ele então desceu para a terra do Egito, né? E ali, na terra do Egito, caminhando para aquele lugar, ele ficou até a morte de Herodes, e então se cumpriu a palavra de Deus. Outra coisa interessante, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, as Escrituras foram se cumprindo passo a passo, etapa por etapa. À medida que ele nascia, crescia, se desenvolvia, os planos de Deus ficavam muito mais claros e muito bem revelados pelo curso da história. Porque se você analisa as profecias da antiga aliança, você percebe que todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Apesar de que sempre houveram as grandes oposições, os grandes opositores, eles estavam sempre preparados ou bem preparados para tentar
frear ou dar um cabo na obra de Deus. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque eles planejam mal. E o mal que eles planejam se voltam contra eles. Nós estamos vivendo um cenário assim. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma igreja evangélica que foi invadida na Nigéria e houve um grande banho de sangue ali por parte dos vizinhos dos cristãos naquele lugar, que tenta impor a sua fé, a sua crença na base da espada, na base da bala, na base das forças dos poderes humanos e terrenos. E por algum tempo eles até têm sucesso e são capazes de ferir alguns dos nossos irmãos, mas nunca prevalecerão, porque o que está escrito no Corão, eu, apesar de não acreditar em quase nada do que diz o Corão, tem uma parte que eu sou forçado a acreditar, é que os discípulos de Issas, ou os discípulos de Jesus Cristo, eles vão de prevalecer até o último dia. E essa parte aí, se tem alguma verdade lá no Corão, essa parte aí, de fato, é a verdade. Os discípulos do nosso Senhor Jesus irão prevalecer. O reino do nosso Senhor Jesus dominará sobre toda a terra, apesar de que as ameaças se levantam, venham elas de qualquer parte que for, de partido político, de grupos extremistas que queiram ser religião, mas são impérios da morte, tanto faz, seja qual for a ameaça. O reino de Deus sempre prevalecerá. Os evangélicos hão de triunfar sobre toda a terra. E não é porque nós vamos usar os poderes dessa terra para isso acontecer, não. É porque nós temos um Deus que peleja por nós. Ele é vivo, ele é real e ele domina sobre toda a terra. Não importa qual seja o continente, não importa qual seja a parte do planeta. Ele é Senhor nos céus e na terra. E ele vai dominar. E um dia nós vamos reger as nações com cetro de ferro juntamente com o Senhor, que é por ocasião da sua vinda. E isso está escrito na palavra de Deus. O verso 16 diz que Herodes, vendo-se iludido pelos magos, ele enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo com o qual precisam se informara dos magos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Mais uma vez é interessante, tudo que as pessoas tentam fazer de mal, eles intentam mal contra nós, mas Deus transforma em bênção. Veja o que aconteceu com José. José disse assim, vocês planejaram mal no coração, mas Deus trabalhou esse mal que vocês planejaram para que conservasse todos aqui em vida. Ou seja, o intento maldito do homem só é uma vaga e uma oportunidade para Deus operar. Não é que Deus está orquestrando o mal que eles fazem contra nós. Deus jamais faria isso. Mas a grande verdade é que Deus está na direção e no controle da vida dos cristãos. E tudo que é lançado para nós em forma de maldição, Deus converte em bênção. E o exemplo que eu posso dar é quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, a maldição que ele lançava contra o povo, Deus transformava em bênção. E assim é que Deus trabalha em todas as coisas para o bem das pessoas que o amam. Por isso os maus vão sempre preparar alguma coisa contra nós, mas eles nunca irão prevalecer. E veja que mais uma vez se cumpre a Escritura. Aqui está escrito que em Ramá se ouviu pranto, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque já não existem mais. É isso que acontece sempre que uma igreja é invadida por muçulmanos. É isso que acontece quando os nossos irmãos nos países que decretam o cesseamento do evangelho, ao passo que deixa outras coisas prevalecerem. É isso que acontece. Deus sempre transforma aquela maldição em uma bênção. Evo Morales, se a memória não me falha, na Bolívia, recentemente decidiu contra o evangelho. Mas já se ouve falar que ele teve que voltar atrás. Por quê? Porque Deus é Senhor nos céus e na terra. E não para mim não é nenhuma surpresa ver que vários outros países do mundo vão se levantar. Por quê? Porque vários indivíduos prescritos para condenação se infiltraram no meio da igreja brasileira e eles estão decretando a morte da igreja. Eu vi quando essa perseguição começou a se intensificar aqui no Brasil, quando eu participei de um summit com um pessoal que veio de fora, e eles estavam decretando o fim da igreja, eles estavam dizendo, a igreja faliu, a igreja ruiu, e vocês vão ver a partir de agora.
são homens maus e perversos que estão orquestrando esse mal contra a igreja. E eles se fingem serem crentes, se fingem serem pastores, líderes, mas eles estão trabalhando para o reino das trevas no nosso meio. Mas a grande verdade é que eles vão decretar os planejamentos malignos dele. Mas é como diz o texto: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. É isso que vai acontecer com todos esses sistemas que se levantam contra o Evangelho. Eles acabarão, eles desaparecerão, eles morrerão, porque Deus é maior e é fiel e guarda o seu povo. Ninguém toca naqueles que Deus guarda e fica impune, porque Deus, ele é fiel. Deus, nós somos amados de Deus e guardados por Deus, como está escrito em Judas. E aqueles a quem Deus ama e guarda, ninguém vai poder destruir. Mas os inimigos de Deus terão o fim de Herodes. Herodes foi morto. E todos os que procuravam a morte do menino também morreram. E agora era o momento de insegurança para eles voltar. É verdade que serão capazes de nos expulsar dos templos, de nos expulsar de um país outro, por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Mas sempre haveremos de retornar e retornaremos com força ainda maior. E o nome do Eterno nosso Deus e a sua glória encherá a terra como as águas que cobrem o mar. E José se dispôs e regressou para a terra de Israel. E quando ele chegou lá, ele ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes. E ele temeu ir para lá. Mas por divina advertência, como todos nós evangélicos, crentes por toda a parte do mundo, somos advertidos pela revelação divina de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno nosso Deus, ele retornou para a região da Galileia. Lá o Senhor falou em sonho. Aqui Deus fala através da sua revelação máxima, a revelação que ele fez de si mesmo aos homens, a Bíblia Sagrada. E foi habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Então vejam, ele foi morar na cidade de Nazaré. E foi a partir da cidade de Nazaré que repercutiu a palavra de Deus para toda a terra. Na verdade, a partir de Belém, Belém da Judéia, onde o Cristo havia de nascer, que houve esse grande despertar de Deus. Em Jerusalém foi onde se deu a consumação das Escrituras, onde o Cordeiro foi imolado e o sangue do Cordeiro ratificou esse testamento novo, essa aliança nova baseada em melhores promessas. Por isso eu quero concluir dizendo: nunca se utilize do fermento de Herodes e nem do fermento dos fariseus, dos saduceus, que hoje são melhor representados pelo judaísmo moderno, mas se alimente pelas ricas e infinitas palavras de Deus, porque aqui sim nós temos a verdade de Deus revelada na linguagem dos homens. E não esqueça, por maior que seja o teu inimigo, lembre-se sempre disso: o teu Deus é maior. Grande não é o teu inimigo, maior é o teu Deus. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer você que nos acompanhou, que esteve conosco. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a irmã Flor, que estava nos acompanhando até agora, o Leonardo Gomes, entre muitas outras pessoas que estiveram conosco, que eu não pude memorizar os seus nomes. Deus os abençoe e os guarde, e nos vemos amanhã, se assim o Eterno nos permitir.